Eu gostaria de compartilhar hoje com vocês uma história que aconteceu bem perto daqui de onde estou falando. Você se atreve a ouvir? Eu tenho um pouco de vergonha em compartilhar essa pequena anedota e também, para ser completamente sincero, tenho um pouco de medo. Se você também tem alguma história interessante para compartilhar conosco, nos deixe saber. Eu ficaria muito feliz em narrar a sua história. Eu tenho pouco tempo aqui e não posso pedir transferência. Aconteça o que acontecer, seja o que for que esteja por aí, se eu ver de novo, não posso fazer nada. Tenho que aguentar aqui no prédio. Há 2 níveis de estacionamento, um no primeiro andar e o outro no subsolo. Ambos são bastante tranquilos, pois há poucos apartamentos, poucas pessoas entrando e saindo, pouca atividade durante o dia, especialmente à noite. Mas cerca de 2 semanas atrás, uma senhora chegou ao estacionamento subterrâneo por volta de 1 da manhã. O lugar dela é um de lá dos fundos, o penúltimo. Atrás dela só há mais uma caminhonete. Ela estacionou e, ao invés de subir pelo elevador, veio ao lobby para me dizer algo. Ela me perguntou se alguém estava fazendo a limpeza naquela hora. Eu sorri e disse que não. Ninguém da equipe de limpeza trabalhava de madrugada, só eu estava lá. Ela me agradeceu e foi embora. Ouvi que ela chegou ao elevador, mas não subiu. Depois de alguns segundos, ela parou e voltou. Ela me perguntou se havia no estacionamento alguém que tivesse acabado de chegar ou estivesse mexendo em seu carro. Eu disse que não tinha visto nada, mas que, se ela quisesse, eu iria verificar. Ela disse que sim e me pediu, por favor, para fazer isso. Ela disse que viu uma mulher atrás do último carro estacionado, olhando para fora da janela. Quando ouvi isso, minha adrenalina subiu. Eu disse para ela entrar e descansar, que eu iria dar uma volta e verificar. Mas ela esperou por mim e até caminhou alguns metros atrás de mim. Desceu ao estacionamento, que parecia frio e escuro como nunca antes. À medida que eu andava, as luzes se acendiam com o meu movimento. A mulher esperou perto do elevador. Cheguei ao carro dela, verifiquei e tudo parecia estar intacto. Contornei a última caminhonete, onde ela disse ter visto uma mulher. Não havia nada lá, mas eu senti algo estranho. Senti muito frio em meus braços e costas, mas não vi nada. Foi apenas uma sensação muito estranha. E embora ela não tenha dito mais nada, por um momento eu senti que a mulher também tinha experimentado isso. E assim ficou. Tentei não pensar muito nisso, mas dei muitas voltas naquele nível do estacionamento, só para ter certeza. Então passaram-se alguns dias e senti que a tranquilidade havia voltado. Não houve mais sobressaltos, nada estranho, nem um único sentimento de que algo estava fora do normal. Até que, alguns dias, um dos vizinhos saiu muito cedo, por volta das 3:30 da manhã. Ele é muito especial, sempre chama atenção, reclama de tudo. Ele saiu do estacionamento com seu carro e foi até a rua, mas parou na frente do prédio. Ele acenou para mim, para eu ir até ele. Então eu saí, apesar do frio, um pouco irritado também, porque ele sempre queria me dizer algo. Poderia ter feito isso antes de entrar no seu carro, naturalmente, mas não. Mas o que
O que ele me disse me fez entender. Ele disse para eu chamar a polícia, porque acreditava que alguém tinha entrado. Uma mulher parecida com uma indigente estava no estacionamento. Eu disse que iria verificar, mas ele me disse para não fazer isso, poderia ser perigoso. Expliquei que eu seria repreendido se eu não verificasse antes de chamar a polícia. Então entrei, verifiquei novamente o lugar. A estranha sensação estava lá novamente, mas agora em todo o estacionamento. O silêncio chamou minha atenção, como se de repente o som da rua não chegasse até lá. Mas não havia ninguém. Eu verifiquei bem, saí para avisar o vizinho que, mesmo depois de eu ter dito a ele que já tinha chamado a polícia, ele também o tinha feito. Eu disse a ele que estava tudo bem e ele se desculpou, mas disse que não acreditava que fosse sua imaginação. Eu perguntei o que ele tinha visto e ele disse que viu uma mulher observando atrás de um carro, que viu pela janela e que seu rosto estava muito sujo. Ele disse que só conseguia ver os olhos dela. Ele teve que ir embora porque estava com pressa e alguns minutos depois a patrulha chegou. Eu disse a eles que estava tudo bem e eles disseram que iriam ficar de olho de qualquer forma. Desde então, tenho estado tranquilo. Até que aconteceu algo anteontem. Uma das mulheres da limpeza estava no estacionamento muito cedo. Nem eram 7 horas ainda. Estava claro. Isso é importante deixar claro. Dessa vez era de dia. De repente ela gritou para mim, pedindo para que eu fosse rápido. Cheguei lá e vi o que ela estava vendo. Dessa vez não houve dúvida. Embora tenha sido apenas por um segundo e atrás das janelas de um carro, havia uma mulher lá. Parecia estar usando muita roupa, mas muita mesmo. E assim que a vi, ela se abaixou. Eu corri até lá, mas não havia nada. Procuramos e procuramos. E até os outros 2 membros da equipe da limpeza desceram para ajudar. Não havia um único lugar no estacionamento onde alguém pudesse se esconder. Isso me parecia muito estranho, mas não sei como explicar. Para ser um fantasma, sinto que o vimos com muita definição. Não sei, eu não estava imaginando. Era como ver uma pessoa de verdade. Por outro lado, é difícil de explicar essa sensação. Podemos sentir os fantasmas ou apenas vê-los?